Em 1945, 8 homens foram fuzilados numa estrada na Holanda ocupada. Os nazistas acreditavam estar matando resistentes comuns. Não faziam ideia de que um deles tinha acabado de cometer a maior fraude bancária da história europeia, para financiar a derrota do próprio Hitler. Esta é a história do homem que os alemães nunca souberam que mataram. Você já ouviu falar de Schindler? De Anne Frank? Mas o nome Walraven Van Hall ficou enterrado por quase 70 anos. E quando você entender o que ele fez, sustentando 150 mil pessoas com dinheiro roubado debaixo do nariz dos nazistas, vai se perguntar como nunca te contaram essa história. Fica até o final, porque a forma como ele foi traído é o detalhe mais chocante de todos. Amsterdã, 1906. Walraven Van Hall nasce numa das famílias mais ricas da Holanda. Todos esperam que ele siga o destino familiar, ser banqueiro. Mas Wally tinha outro sonho. Queria ser marinheiro. Ver o mundo. Cruzar oceanos. E conseguiu. Tornou-se oficial da Marinha Mercante, até que um exame médico encerrou tudo. Sua visão era ruim demais. O sonho do mar acabou aos 23 anos. Sem rumo, embarcou para Nova York em 1929, bem a tempo da quebra da bolsa. Lá, com a ajuda do irmão Gis, conseguiu emprego em Wall Street. Aprendeu o ofício que detestava. E voltou para a Holanda como banqueiro. Ele não sabia, mas estava acumulando exatamente as ferramentas que, 10 anos depois, usaria para enganar o Terceiro Reich. 10 de maio de 1940. A Wehrmacht invade a Holanda. 4 dias depois, Roterdã é arrasada por bombardeios. O país se rende. Os nazistas instalam um colaboracionista holandês, Rost van Toningen, como presidente do Banco Central. Os primeiros decretos antijudaicos chegam em semanas. Vizinhos começam a desaparecer. Wally Van Hall vê tudo isso de seu escritório. E faz uma coisa pequena. Começa a arrecadar dinheiro para famílias de marinheiros holandeses presos no exterior. Um gesto modesto. Quase invisível. Mas em fevereiro de 1941, algo muda. Trabalhadores de Amsterdã entram em greve geral contra as deportações de judeus, algo único na Europa ocupada. Os nazistas respondem com tiros. Famílias inteiras perdem seus arrimos. Wally começa a coletar dinheiro para essas famílias. E, sem perceber, está cruzando uma linha da qual nunca mais voltará. Em junho de 1943, com seu irmão Gis e o sócio Iman van den Bosch, Wally funda algo sem precedentes na Europa ocupada, o Nationaal Fonds, o Fundo Nacional de Apoio. Não era uma simples vaquinha. Era um banco clandestino completo. 5 departamentos. Arrecadação. Investigação. Folha de pagamentos. Pesquisa. Administração. Tudo funcionando sob ocupação nazista. Tudo invisível. A primeira jogada de Wally foi genial. Ele visitou pessoalmente os diretores dos 12 maiores bancos da Holanda. Pediu empréstimos enormes. Em troca, oferecia ações antigas, sem valor real. A garantia? Uma promessa do governo holandês exilado em Londres de que tudo seria pago após a guerra. 10 dos 12 bancos toparam. Na resistência, ninguém o chamava pelo nome. Ele era Van Tuyl, Tio Pet, Barents e principalmente Oliema, o lubrificador, porque tinha um talento raro, fazia grupos rivais da resistência trabalharem juntos. Comunistas, calvinistas, católicos, liberais, todos confiavam nele. Sua mensageira pessoal era uma jovem de codinome Mie, Anneke Pisch. Toda sexta-feira, ela encontrava um local seguro novo para a reunião dos líderes. Carregava maços de dinheiro pelas ruas. Tinha 19 anos. Mas em 1944, os custos explodiram. Centenas de milhares de pessoas escondidas. Jornais clandestinos. Sabotagem. E então, a operação mais cara de todas. Setembro de 1944.
O governo holandês exilado convoca uma greve dos ferroviários para sabotar a logística alemã durante o ataque aliado em Arnhem. 30 mil ferroviários param. E ficam parados por 8 meses. Quem paga o salário deles? O Oli Van Hol. Os empréstimos não bastam mais. Então ele concebe a operação mais audaciosa da guerra. Vai roubar o Banco Central da Holanda. Sem armas. Sem violência. Sem sequer entrar com força no edifício. O plano: falsificar títulos do Tesouro holandês, idênticos aos verdadeiros, e simplesmente trocá-los pelos originais dentro do próprio banco. Para isso, recrutam um aliado-chave, o caixa-tesoureiro do Banco Central, que coopera secretamente com a resistência. Os títulos verdadeiros são convertidos em dinheiro vivo. Os falsos ficam dormindo no cofre. O resultado: 51 milhões de florins. Em valores atuais, mais de meio bilhão de euros. A maior fraude bancária da história holandesa. Talvez da Europa inteira até aquele momento. E tudo isso aconteceu debaixo do nariz de Rost van Tonningen, o presidente nazista do banco, que jamais percebeu nada. Para onde foi todo esse dinheiro? 150 mil pessoas. 50 mil endereços. Espalhados pela Holanda inteira. Entre 800 e 900 judeus foram sustentados diretamente pelo fundo de Wally, comida, aluguel, documentos falsos. Os jornais clandestinos e Parool, Trouw e Vrij Nederland, que existem até hoje como grandes veículos da imprensa holandesa, só sobreviveram porque o Wally pagava as contas. Os 30 mil ferroviários grevistas. As famílias de resistentes presos. Os pilotos aliados abatidos sendo exfiltrados pela rota da fuga. Enquanto outras resistências europeias morriam de fome e falta de recursos, a holandesa nunca ficou sem dinheiro. Porque o Oli Van Hol, sentado em seu escritório, com um lápis e uma calculadora, era o motor invisível de tudo. Janeiro de 1945. A guerra está quase no fim. Mas a queda chega. Um membro da resistência, Theus van Vliet, é traído pelo colaboracionista Johan van Loon. Sob tortura, Van Vliet entrega nomes. Os nazistas chegam ao endereço em Amsterdã, no Leijsegracht. No dia 27 de janeiro, prendem Wally e 5 outros líderes. E aqui está a ironia mais brutal de toda essa história. Os alemães desconfiavam que alguém coordenava as finanças da resistência holandesa. Procuravam essa pessoa há anos. Sabiam que existia. Mas quando finalmente prenderam Valravin Van Hol, não tinham ideia de quem ele era. Acreditaram ter capturado mais um resistente comum. Em 12 de fevereiro de 1945, 2 dias depois do aniversário de 39 anos de Wally, ele foi levado a uma estrada em Haarlem, junto com 7 outros prisioneiros, como represália pela morte de um oficial alemão. Foram fuzilados ali, à beira da estrada. Suas últimas palavras, ditas a um colega de cela momentos antes: "Penso em vocês, amores da minha vida." 3 meses depois, a Holanda foi libertada. Por décadas, a história de Wally permaneceu enterrada. Talvez porque os bancos não queriam admitir como foram enganados. Talvez porque o governo holandês ficou desconfortável com uma fraude, mesmo justa, cometida em seu próprio sistema. Só em 1978 Israel o reconheceu como justo entre as nações. Só em 2010, 65 anos depois de sua morte, Amsterdã ergueu um monumento em sua homenagem, uma árvore de bronze caída, frente ao Banco Central. Um gigante derrubado. Em 2018, sua história finalmente virou filme. O Oli Van Hol não atirou em ninguém. Não jogou bombas. Não invadiu trincheiras. Sua arma era um livro-razão. Seu campo de batalha, uma escrivaninha. E ainda assim, salvou mais vidas do que a maioria dos generais. Se essa história te marcou, deixe um comentário com a palavra Oliema, em homenagem a ele. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque histórias esquecidas como essa merecem ser contadas. E me conta, qual outro herói da Segunda Guerra você acha que ninguém conhece? O próximo vídeo pode ser sobre quem você sugerir.